encadernado. Se é livro encadernado, eu já sei onde vai ser a página final para encerrar. Então, por segurança, para ninguém arrancar a página, para não... a segurança do livro pré-impresso é justamente fazer a abertura e o encerramento, que ninguém vai fazer nada no meio do caminho. Você já abriu e já fechou, e a data é do termo inicial. Então, pensem em 73. É assim que está na lei por isso. Mas o Código de Normas já traz diferente. Ele traz que, de forma expressa, termo de abertura vai ter a data do primeiro registro e o termo de encerramento, a data do último registro do livro. Inclusive, isso tudo tem que ficar cadastrado no portal do extrajudicial. Tá? Então, aqui sempre tem essa intervenção maior do Tribunal de Justiça. Coisas que normalmente são discricionárias dos registradores em outros estados, aqui tudo fica muito controlado dentro do tribunal, dentro do portal do tribunal. Inclusive, as correções são feitas, podem ser feitas remotamente, tudo isso é controlado através do selo eletrônico, tudo fica centralizado ali. E aí, em relação à busca, por exemplo, que é uma situação bastante específica daqui, que é muito importante não deixar de observar, busca de registro. Se é aqui dentro do estado de Santa Catarina, se eu sou registradora de Joinville, eu preciso de uma certidão de um registro que foi lavrado em Florianópolis. Tá? Eu tenho que entrar dentro do portal do extrajudicial, fazer esse pedido de busca para o diretor do foro, para o corregedor local de Florianópolis. Tá? Então, ou seja, eu não vou pedir diretamente lá no cartório, eu vou pedir para o corregedor local. Olha só, então eu tenho que pedir a busca para o judiciário. E o judiciário vai encaminhar essa busca para o cartório certo. E se não sabe? E se é alguém de Joinville que sabe que o registro de nascimento foi feito em Santa Catarina, mas não sabe onde? Aí vai mandar para a corregedoria, ou se ele sabe onde, mas não sabe qual o cartório, porque são vários, vai mandar para o local, para o corregedor local, e esse corregedor local vai mandar para todos os cartórios. Quando é para a corregedoria, e aí é quando eu não sei qual cartório, ou quando vem em busca de outros estados, os outros estados têm que fazer a busca diretamente para a corregedoria catarinense, e aí a corregedoria vai mandar esse pedido de busca, se não sabe qual cartório, para todos os cartórios, e você só responde se for positiva. Tranquilo? Então, se é outro estado, necessariamente o pedido é para a corregedoria, independente se você sabe ou não o cartório. Se você sabe onde é o registro, a corregedoria vai mandar o pedido direto para o cartório que já está indicado. Se você não sabe, se você só manda os dados sem mandar em qual cartório que é, né, sem especificar, a corregedoria vai mandar para todos. E o cartório que encontrou o registro é que vai responder para a corregedoria que encontrou. Quem não encontrou nem responde, porque imagina se tiver que responder tudo. A corregedoria receber todas essas respostas, tá? Aí, deixa eu ver se eu passo para frente, cadê? Não, aqui eu fiz mais um. Ainda dentro da escrituração e ordem de serviço, uma outra questão é que aqui tem diferença entre horário de expediente e horário de atendimento. Vocês viram isso? É muito interessante isso. Normalmente, expediente significa que é horário de funcionamento do serviço. Aqui, expediente inclui o horário de funcionamento interno. Então, ou seja, você tem um horário de atendimento ao público e tem um horário específico para você funcionar. Só que isso, gente, em relação ao registro civil de pessoas naturais, isso não é muito absoluto. Porque o que acontece? Os plantões de óbito, eles são feitos em horário de expediente e fora do horário de expediente. Então, ele não atende, ele não observa nem o horário de funcionamento do público e nem o horário de expediente. Ele pode ser feito, né, pela Lei de Registros Públicos, fala que o registro civil de pessoas naturais ele não pode ser interrompido. Se não pode ser interrompido, o registro de óbito não tem que atender esses horários nem de expediente nem de atendimento ao público. Tá? Outra questão é que aqui a gente tem de forma expressa que existe um substituto legal e o escrevente substituto. O que isso significa? O substituto legal é aquele único lá que é mencionado na Lei 8935, que é quem vai te substituir nos seus impedimentos e nas suas... você vai sair de férias, você ficou doente, tá? Aí ele vai te substituir assim de forma instantânea, automática. Não precisa fazer nenhuma nomeação, ele vai te substituir. O escrevente substituto, se eventualmente, por exemplo,
substituto está de férias e você teve qualquer impedimento provisório, o seu substituto, escrevente substituto, ele pode fazer as funções em que ele foi autorizado. Você tem que fazer especificamente a lista de autorizações de atos que ele pode praticar. O substituto legal, não. Automaticamente, todos os atos que o registrador pode praticar, eu não estou falando de notas de testamento, eu estou falando só de registro civil, ele vai praticar todos os atos que o registrador titular pode praticar, né, pratica, diferente do escrevente substituto, que a gente tem uma lista fechada de atribuições dele, tá? Mas ele também pode responder pela serventia, né, na ausência do oficial e do substituto legal, porém dentro dos limites de atribuição que foram repassados para ele, tá? E essa linha de tanto os nomes das pessoas quanto as atribuições, tudo isso tem que ser cadastrado no portal do extrajudicial. A corregedoria tem que ter acesso a tudo isso, tá? Inclusive, a Lei 8935, ela não deixa claro em relação aos impedimentos e incompatibilidades se isso se estende ou não a substitutos e escreventes. Lá só fala em relação ao titular, ao delegatário, não é? Alguns estados trazem de forma expressa que se aplica só aos registradores, aos tabeliães, ou seja, aos delegatários, mas aqui fala que está de forma expressa que se estende aos escreventes, aqui fala no Código de Normas, se estende aos escreventes e aos substitutos que estejam lá diretamente cadastrados, as incompatibilidades, ou seja, mas aí eu estou falando só em relação, por exemplo, ao meu substituto que é meu parente? Não. Aí eu estou falando o seguinte, se eu não estou presente, se o meu substituto legal não está presente, mas se quem vai se casar é a irmã da escrevente substituta, essa pessoa, eu não teria incompatibilidade em relação a ela, mas eu não estou presente. Mas existe a incompatibilidade dessa escrevente em relação a ela porque são irmãs. Aí, no caso, ou vai ter que nomear outro escrivão, outro escrevente para esse ato, ou tanto o delegatário quanto o substituto, se não tiver o impedimento, ele poderá realizar. Tá? Na lei 8935, não deixa claro que isso é estendido ao substituto ou ao escrevente. É isso aí. Então, em relação à escrituração e à ordem de serviço, cuidado com essas especificidades, eu trouxe todas que são extremamente importantes e que são assim, diferenciais em relação ao Código de Santa Catarina. Mas tenham sempre em mente que a visão catarinense é muito mais intervencionista em relação ao Poder Judiciário. Sempre que tiver alguma questão, que você tiver muita dúvida, opte pela visão mais intervencionista. Tá? Em relação à escrituração e ordem de serviço, sempre existe uma maior tutela aí do judiciário em relação ao extrajudicial. Muito maior do que em outros estados. Santa Catarina e Paraná, que tem essa visão mais intervencionista. Aqui, gente, para fechar, isso aqui é intruso, não era para ter isso aqui, não. Para fechar, olha, nós falamos que o registro inicial são aquelas informações que a gente lança no livro em exercício, de acordo com os elementos obrigatórios do registro, em cada livro que está em exercício, do A até o E, tranquilo? Acompanhando? Então, o registro inicial são aquelas informações que a gente lança no momento do registro. Esse registro inicial, quando ele tem averbações e anotações, um e ou o outro, pode ser só averbação, pode ser só anotação e também os dois, né, ambos, eu preciso fazer a leitura conjunta do registro inicial, mais todos esses atos que são acrescidos a esse registro inicial, para que eu saiba exatamente o que é o registro dessa pessoa. Então, eu vou analisar o registro de nascimento da Roberta. Como que é, né? O que é o registro de nascimento da Roberta? São as informações que foram lançadas no dia que ela foi registrada pelo declarante lá, eventualmente o pai, tá? Que via de regra, o pai e a mãe aqui. Então, o dia que ela foi registrada, eu tenho essas informações do registro inicial, mas a Roberta eventualmente pode ter feito um acréscimo de parentalidade socioafetiva, ou ela foi registrada só em nome da mãe, depois houve o reconhecimento da paternidade biológica, provimento 16, ou eventualmente houve uma retificação no registro porque tinha uma informação errada. Tudo isso é feito por averbação. E se, por exemplo, a Roberta já se casou, ou se ela foi emancipada na menoridade, ela também foi feito o registro no livro E e também foi feita a anotação
desse registro no livro E, ou seja, o registro inicial acrescido de tudo isso que eventualmente foi acrescido nesse registro, é que compõe o registro de nascimento da Roberta. Tá? Então, eu não posso falar que o registro de nascimento da Roberta são só as informações iniciais, não. As averbações e anotações compõem com o registro inicial, quando elas existem, o registro de nascimento inteiro, a íntegra do registro de nascimento. O registro atual é a soma do registro inicial com todos os elementos que foram acrescidos a ele. Tranquilo? Aqui, matou aqui tudo que a gente falou?